Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá! A semana passada, finalmente, o governo do estado de São Paulo definiu quais serão as regras que prevalecerão para a isenção do IPVA para as pessoas com deficiências físicas na aquisição de carros novos e usados. Pois bem, vamos lembrar, toda a polêmica, a discussão foi introduzida com a Lei 17.293 de 15 de outubro de 2020, que alterou a lei do ICMS de 13.296 de 2008, que instituiu a expressão veículo automotor especificamente adaptado e customizado. Vamos ver esse texto legal. Bom, o artigo 13 da Lei Estadual 13.296/2008 passou a ter a seguinte redação: é isenta do IPVA a propriedade, inciso 3, de um único veículo de propriedade de pessoa com deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para sua situação individual. Como exposto, publicou no site do portal da Fazenda Pública o que seria esse carro adaptado e customizado. Enfim, definiu. Vamos ver o texto legal. No portal da Fazenda está falando, basta entrar lá e conferir. Quem terá direito à isenção? Condutores, com a Lei 13.296/2008, com a redação dadas pelos artigos 21 e 68 da Lei 17.293/2020. Permanece a isenção às pessoas com deficiência física severa ou profunda, desde que permita a condução de veículo especialmente adaptado e customizado para a sua situação. Não condutores, pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou de autismo, que as torne totalmente incapazes de dirigir veículo automotor, também continuarão usufruindo do benefício. Os veículos deverão ser conduzidos por motoristas autorizados pelo beneficiário da isenção ou por seu tutor, curador ou representante legal. Aí ele apresentou um quadro: condutores não portadores de deficiência severa que não exigem adaptação do veículo para sua situação não terão mais direito ao benefício. Olha o quadro. Então, ficam com o direito quem possui deficiência e precisa de adaptação veicular. Saem, ou seja, quem não tem mais direito ao IPVA. Quem possui deficiência em que não é necessária adaptação veicular. Ficam os não condutores. E no quadro de baixo ele coloca, aqui é realmente complicado o entendimento do governo estadual. Exemplo, pessoas com deficiência física que requer adaptação do veículo. A isenção, olha que absurdo, a isenção é para cobrir o investimento gasto nas modificações necessárias como inversão do pedal, do acelerador, comando manuais de acelerador e freio, adaptação de comandos do painel no volante e outras. Então ele vincula, ele fala que a isenção é necessária para cobrir as despesas com essas adaptações. Tá? Isso nos que exige. E no caso dos não condutores que não exigem absolutamente nada, então a isenção seria por qual motivo? Ora, gente, a isenção, ela incide tão somente, é um benefício legal, que vem, inclusive, para satisfazer a dispositivo constitucional garantido aos deficientes para sua acessibilidade. Nada mais do que isso. Do jeito que o governo colocou, da impressão que, olha, eu não vou pagar, eu não vou cobrar de você o IPVA para você fazer essas cobrir esses gastos nas modificações. Bom, e ele continua. Saem. Exemplo, hérnia de disco, mastectomia, tendinite, síndrome do túnel do carpo, artrose e outras. Quando não há modificações no veículo, a isenção não é necessária, já que o carro vem com as devidas alterações de fábrica. Então essas pessoas não têm mais direito. Ficam. E coloca o exemplo. Ficam. Exemplo, deficiente físico, visual, mental, intelectual ou autista. A isenção é para o deficiente que depende de um familiar ou mediador para levá-lo ao seu destino.
E mais para baixo ele cita 3 exemplos práticos. Caso 1, Marina possui hérnia de disco, não precisa de adaptação e vai solicitar isenção PCD. E ele fala, ela não terá mais direito à isenção estadual. Caso 2, Pedro é autista e não possui condições de dirigir. Um familiar vai solicitar a isenção de PCD. Nada muda para Pedro, que terá a isenção estadual. Caso 3, Karina perdeu a perna direita num acidente, precisa de veículo especialmente adaptado e vai solicitar a isenção PCD. Ela terá direito à isenção estadual. Bom, vamos lembrar, o decreto fala em veículo especificamente adaptado e customizado, mas ele não fala o que é. De repente, aparece no regimento, num dispositivo, numas regras da portaria, que é mais destinada para os servidores do que para os contribuintes, explicando o que é um veículo adaptado e customizado. E falando que aqueles originais de fábrica não servem. Olha, gente, se a lei não fala isso, que é muito maior do que o decreto não fala isso, que seria um veículo adaptado e customizado, como que pode um ato administrativo regulamentar? Isso não é possível. Principalmente porque já existem textos legais contrários a essa afirmação e que falam que o carro que vem adaptado de fábrica, ele atende sim às necessidades do deficiente. Ou seja, aquele carro de fábrica com câmbio automático, direção hidráulica, ele é um carro adaptado sim. Vamos ver o texto legal. Bom, esse texto que está na tela refere-se a um ofício encaminhado por Henrique de Campos Meireles, o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a sua excelência o governador João Dória, que quando introduziu o decreto 62259/2020, ou seja, 19 de outubro de 2020, que elevou o prazo de permanência de 2 para 4 anos do veículo. Mas por que eu estou citando? Porque nesse ofício que ele direcionou para o governador, ele fala da necessidade de implementar na legislação paulista as modificações introduzidas no convênio ICMS 38/2012, de 30 de março de 2012, pelo convênio ICMS 50/2018. E fala que o convênio ICMS 50/2018, em que pese o Estado de São Paulo não tê-lo ratificado por meio do decreto 63603, de 23 de julho de 2018, restou aprovado pelo CONFAS, razão pela qual se faz impositiva a sua implementação na legislação paulista. Isso significa que, com a edição do decreto, ele incorporou na legislação paulista os convênios CONFAS 50/2018, que alterou o 38/2012. Olha só o que fala o decreto, o convênio 38/2012. Veja só. O convênio ICMS de 30 de março de 2012, lá na cláusula 4ª, parágrafo 3º, inciso 2, e na linha B, ele fala, a linha B fala o seguinte, cópia autenticada da nota fiscal referente à colocação do acessório ou da adaptação efetuada pela oficina especializada ou pela concessionária autorizada, caso o veículo não tenha saído de fábrica com as características específicas discriminadas no laudo previsto no parágrafo 1º da cláusula 2ª. Olha, o próprio convênio ICMS traz expresso que o carro que quando sai de fábrica com as adaptações, ele é um carro adaptado. Então, ele adota o convênio 38/2012 no que lhe interessa. E no que não lhe interessa, ele institui um ato administrativo. Lembrando que o ato administrativo, não vou falar termos jurídicos, pessoal, porque é mais complicado, mas um ato administrativo ele tem vários requisitos, que é competência, objeto, forma, finalidade, que aqui não é o campo adequado para explicar o que seria um ato administrativo. E muito menos a questão da conveniência ou oportunidade do agente público para fazer isso. Lembrando que seria uma mera discricionariedade, e a discricionariedade dele não se confunde com arbitrariedade, como foi a hora que ele se dispôs contra o texto expresso
do CONFAS. Se ele adotou o sistema CONFAS, o convênio CONFAS, ele tem que adotar plenamente todos os seus dispositivos e não apenas a parte que interessa. Vamos ver mais um texto legal. A linha B do item 2 do parágrafo 9º do artigo 19 do anexo 1 do Regimento Interno do Regimento de Imposto de Circulação da Mercadoria 2000 SP, que fala: cópia da nota fiscal referente à colocação do acessório ou adaptação efetuado pela oficina especializada ou pela concessionária autorizada. Caso o veículo não tenha saído de fábrica com as características especificadas, discriminadas no documento previsto no parágrafo 6º. Lembrando, o texto do convênio CONFAS 38/2012 e desse artigo 19 do RICMS/2000 referem-se ao ICMS, tá? Olha, para o ICMS, então, o carro que vem original de fábrica, com câmbio e direção automática, vale. Para o IPVA, não. São 2 pesos e 2 medidas. Isso não pode acontecer, de maneira alguma. Confronta totalmente o dispositivo legal. Bom, o governo do estado de São Paulo também definiu as regras para a concessão do IPVA referente aos tipos de deficiência, excluindo as pessoas que possuíam deficiência leve. Veja o texto legal. Exigências para obter a isenção. A isenção do IPVA para pessoas com deficiência passa a ser condicionada à indicação de restrições no campo observações da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Somente determinadas restrições darão direito ao proprietário de usufruir do benefício. Conheça as tabelas das restrições médicas com a letra indicada na CNH. Bom, quem tem a letra A, que é somente obrigatório o uso de lentes corretivas, não tem direito ao IPVA, à isenção do IPVA. Quem tem a letra B, obrigatório o uso de prótese auditiva, também não possui direito. Quem tem a letra C, que é obrigatório o uso do acelerador à esquerda, tem direito à isenção do IPVA. Quem tem a letra D, que ser obrigatório o uso de veículo com transmissão automática, não tem direito à isenção. Quem tem a letra E, é obrigatório o uso de empunhadura, manopla, pomo no volante. Tem direito com algumas ressalvas, que significa que é obrigatório o uso de empunhadura, manopla, pomo no volante. O laudo pericial deverá acusar expressamente que a pessoa apresenta uma das seguintes patologias em caráter permanente. 1. Hemiplegia lateral esquerda. 2. Monoplegia de membro superior esquerdo ou direito. 3. Diplegia dos membros superiores. 4. Amputação traumática de membro superior esquerdo ou direito, localizado entre o ombro e o punho. 5. Encurtamento de membro superior esquerdo ou direito que não permita a colocação simultânea de ambas as mãos no aro do volante. A letra F. Obrigatório o uso de veículo com direção hidráulica. Não tem direito. A letra G, obrigatório o uso de veículo com embreagem manual ou com automação de embreagem ou com transmissão automática. Também não tem direito. A letra H, obrigatório o uso de acelerador freio manual. Tem direito. A letra I, obrigatório o uso de adaptação dos comandos de painel ao volante. Tem direito. A letra J, obrigatório o uso de adaptação dos comandos de painel para os membros inferiores ou outras partes do corpo. Tem direito. A letra K, obrigatório o uso de veículo com prolongamento da alavanca de câmbio ou almofadas fixas de compensação de altura ou profundidade. Tem direito. A letra L, obrigatório o uso de veículo com prolongadores dos pedais e elevação do assoalho e almofadas fixas de compensação ou altura ou profundidade. Tem direito. A letra M, obrigatório o uso de motocicleta com pedal de câmbio adaptado. Tem direito. A letra N, obrigatório o uso de motocicleta com pedal de freio traseiro adaptado. Tem direito. A letra O, obrigatório o uso de motocicleta com manopla do freio dianteiro adaptada. Tem direito. A letra P, obrigatório o uso de motocicleta com manopla de embreagem adaptada. Tem direito. A letra Q, obrigatório o uso de motocicleta com carro lateral ou triciclo. Tem direito. A letra R, obrigatório o uso de motoneta com carro lateral ou triciclo. Tem direito. A letra S, obrigatório o uso de motocicleta com automação de trocas e marchas. Não tem direito. A letra T, vedado dirigir em rodovia e vias de trânsito rápido. Não tem direito.
A letra U, vedado dirigir após o pôr do sol, não tem direito. A letra V, obrigatório uso de capacete de segurança com viseira protetora sem limitação de campo visual, não tem direito. A letra W, aposentado por invalidez, não tem direito. A letra X, outras restrições, não tem direito. A letra Y, surdo, restrição impressa com X na CNH, não tem direito. A letra Z, visão monocular, restrição impressa com X na CNH, também não tem direito. Então, verifique-se claramente que as pessoas que têm deficiência leve excluiu. O que ele fez com isso? Ele instituiu uma discriminação entre o já discriminado, o que não pode prevalecer. Vejam em vídeos anteriores meus, vejam na minha playlist lá do meu canal, onde fala que é pacífico o entendimento do STF e STJ de que não pode haver entendimento discriminatório. Ocorrendo, não prevalecerá. Bom, pessoal, e como se resolve isso? O governo já estabeleceu, ele já tinha a possibilidade de fazer isso, de reverter voluntariamente. Não fez, muito pelo contrário, aprofundou e seguiu firmemente no seu intento. Isso significa que só resta para quem quiser, sendo inteiramente facultativo, discutir isso, o Poder Judiciário, mediante ação própria, escolhendo o profissional de confiança de vocês e achando interessante a discussão. Por quê? Nós vimos que existem dispositivos legais falando que o carro que vem original de fábrica, já com o câmbio e a direção automática, é um carro adaptado. Então ele se enquadra para o PCD, que não há necessidade dessa adaptação ou customização ser fora da fábrica, em oficina externa. Não é o caso. Já tem entendimento pacífico nisso. Como eu disse, não seria justo você tirar um carro manual e inserir nele o câmbio automático ou a direção hidráulica. Ora, completamente sem sentido. E essa exclusão da deficiência leve do IPVA também é um ato discriminatório. Ele discriminou o já discriminado. Ele fere frontalmente o Estatuto das Pessoas com Deficiências Físicas. Lembrando que isso ele vem de uma convenção internacional que foi incorporada na legislação brasileira. Por ter sido incorporado na legislação estrangeira, tem força de garantia constitucional, no artigo 5º, de emenda constitucional. A garantia é elevado constitucionalmente. Então, gente, só resta para quem quiser discutir a via judicial ou aceitar. O governo fez o seguinte: em vez de investir em fiscalização para apurar as fraudes, eventuais fraudes, que ele tem inteiramente razão, porque não pode ocorrer fraudes, não pode as pessoas se beneficiarem de um benefício que não é destinado para ele, tirarem proveito. Então, se o Estado está perfeitamente correto, cuida para evitar a fraude, mas invista na fiscalização e não tirando o direito de quem necessita. Se de alguma maneira esse vídeo foi útil para vocês, compartilhem. Se tiverem alguma dúvida, façam nos comentários. Posso demorar para responder, mas responderei. Me sigam nas redes sociais. Se inscrevam no meu canal. Ativem o sino. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima.